Quando perdemos um ente querido, o sofrimento é tão grande porque muitas vezes não temos certeza para onde eles foram. Será que foram para o céu? Será que estão bem? Será que estão sofrendo? Será que é possível se comunicar com eles? O que a ciência e a Bíblia falam sobre esse assunto? Porventura seria algo de nossa mente? Quais as consequências dessa comunicação com os mortos? Olá, eu sou o pastor Adilson, sejam muito bem-vindos ao Polêmicas da Bíblia Carvalho. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, eu te convido a se inscrever e conhecer a verdade por trás das Escrituras Sagradas. E se gostar do conteúdo, fique à vontade para curtir e compartilhar as nossas mensagens. Eu quero deixar bem claro que não vou puxar a sardinha para o lado de ninguém. Inicialmente, eu quero te mostrar a visão da ciência e seus experimentos científicos em relação à comunicação com os mortos. Depois, eu vou lhe mostrar a visão bíblica e as consequências dessa comunicação com os mortos. De acordo com a ciência, não é possível a comunicação com os mortos, pois tudo é produzido pelo nosso cérebro, ou seja, pelo cérebro dos médios. Se eles ouvem vozes, são vozes produzidas pela sua mente. Calma, não pule o vídeo. E vou te mostrar que alguns cientistas, eles pensam de maneira diferente. Segura aí. A ciência acredita que a consciência, a mente ou a nossa alma, é fabricada pelo cérebro e está confinada nele. Ou seja, quando o corpo morre, a consciência desaparece. A maioria dos cientistas afirmavam que não existem hipóteses científicas que sustentem a concepção de algum tipo de alma que sobreviva após a morte. Porém, tendo em vista a grande quantidade de casos que nunca foram explicados pelas leis da natureza ou consideradas como fraudes, um grupo de cientistas decidiu questionar a ciência e não os médicos. Após a conclusão dessa pesquisa, que foi publicado no livro Irreducible Mind, Mente Irredutível, os fenômenos como a mediunidade, a telepatia, as experiências de quase morte, são indícios de que o modelo teórico existente no meio científico está incompleto. Para o grupo coordenado pelo psiquiatra da Universidade de Virgínia, Estados Unidos da América, Edward Kelly, a ciência vem ignorando um princípio científico básico, o princípio da falseabilidade defendido pelo filósofo Karl Popper. Eles defendem que a mediunidade pode ser uma dessas brechas da ciência. Segundo esses cientistas, não devemos considerar mente e cérebro como uma coisa só. Eles propõem que o cérebro seja comparado a um aparelho de TV e a consciência seriam os seus programas. Portanto, um defeito na TV pode alterar a qualidade da imagem, mas não altera o conteúdo dos programas. Ou seja, eles não existem apenas dentro daqueles aparelhos. Em outras palavras, sem a TV não podemos enxergar os nossos programas favoritos. Mas ele existe mesmo assim, só não pode ser assistido. Isto é, funcionaria de um jeito parecido com a consciência, dependendo do cérebro para percebê-la, mas ela não está confinada dentro do cérebro. E isso garantiria uma sobrevida além do corpo, abrindo uma possibilidade de explicar a ideia de que a consciência segue vagando por aí após a morte e poderia se comunicar com os vivos. Cabe salientar que são apenas suposições científicas sem comprovações irrefutáveis. Para analisar essas teses, o psicólogo e neurocientista da USP, Júlio Pérez, ele viajou para os Estados Unidos com 10 médiuns brasileiros. Ao chegarem ao Centro de Radiologia e Medicina Nuclear, lá na Universidade da Pensilvânia, eles realizaram um exame chamado SPECT, onde avaliaram a atividade cerebral dos voluntários em 2 momentos distintos: durante a psicografia e fora do estado de transe, escrevendo um texto de autoria própria. Os resultados mostraram uma diferença significativa. Quando estavam em transe, supostamente guiados pela voz ou pelas mãos dos espíritos, os médiuns apresentavam níveis mais baixos de atividade cerebral no lobo frontal, que está associado à razão, à linguagem e ao planejamento. Ou seja, esse resultado reflete a ausência de consciência na psicografia. Os resultados demonstraram que o conteúdo das psicografias era mais complexo e elaborado do que os textos feitos em pleno estado de consciência. Esse estudo, pelo menos, ele tem uma conclusão clara. Mesmo que tudo seja
é obra das mentes dos médios, como afirma a ciência, boa parte deles não tem consciência disso. Com isso, baseado em alguns experimentos científicos, existe a possibilidade da comunicação com a consciência dos mortos. Mas, afinal de contas, quais as consequências desta comunicação? O que a Bíblia diz a respeito deste assunto? De acordo com alguns versículos bíblicos, entre eles Levítico 19:31, que diz que não devemos nos voltar aos médiuns para consultar os mortos e nem devemos procurá-los para não ficarmos contaminados por eles. Em Isaías 8:19, o Senhor nos orienta que quando nos disserem para procurar os médiuns, para consultar os mortos, devemos responder: acaso não consultará o seu povo a Deus? Acaso a favor dos vivos consultarão os mortos? E Levítico 20:27 diz que o homem ou mulher que consultar os mortos ou feiticeiros certamente seriam mortos. É isso mesmo. Em Deuteronômio 18:11 diz que não devemos consultar encantadores, adivinhadores, nem os mortos, pois quem faz isso, essas obras, é abominável ao Senhor, e ele os lançará fora de sua presença. Para finalizar, em 1 Samuel 28:7, diz que após a morte do profeta Samuel, o rei Saul mandou chamar uma médium a fim de consultar o espírito de Samuel, que havia morrido. No dia seguinte, ele também morreu. Em 1 Crônicas 13 diz que ele morreu por causa de sua desobediência e infidelidade a Deus, pois não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque ele consultou os mortos, o que era proibido. Mas, afinal de contas, por que não devemos consultar os mortos? A resposta é muito simples, porque os mortos não se tornam deuses, não sabem tudo nem têm a resposta para tudo. Só Deus tem as respostas que precisamos. Consultar os mortos é um insulto a Deus, porque quem faz isso coloca a sua esperança na pessoa errada. Tentar se comunicar com os mortos é perigoso, porque atrai os demônios, que são espíritos mentirosos que fingem ser a alma de nossos entes queridos. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.